E seja bem-vindo a mais um vídeo da 123 Japonês. A convidada de hoje é Silvia Kikuchi e iremos falar sobre a língua japonesa ser um aprendizado eterno. E é isso, temos mais um vídeo. A nossa convidada de hoje é a Silvia Kikuchi. A Silvia atualmente é correspondente internacional para a Ásia da Record TV e antes disso trabalhava como editora-chefe da revista Alternativa, que é uma revista, né, Silvia, que é voltada para a comunidade brasileira no Japão. Também trabalhou por Isso mais de 10 mesmo. anos numa empresa. Ai, meu Deus, me desculpe aí, meu gatinho deu um pulo. Né, trabalhou por mais de 10 anos numa empresa que era afiliada ao Japão, mas sempre esteve aí, né, Silvia, trabalhando com a comunicação. Então poderia se apresentar um pouquinho para o pessoal, né, Exatamente. para se familiarizar sobre o tema, né, por favor. É, obrigada, Takashi, pela apresentação, mas é isso mesmo. Estou mais de 20 anos no Japão, praticamente mais da metade da minha vida aqui, e sempre trabalhando com a comunidade brasileira residente no Japão. São muitos brasileiros aqui, e empenhada aqui com levando informação, né, através do jornalismo. Trabalhei em vídeo, em web, jornal impresso, revista, televisão, lives, e agora estou aqui como correspondente internacional para a Ásia da Record TV. É um prazer aqui Não, estar falando com legal. vocês. Aliás, sempre acompanhando o trabalho de vocês aí, ensinando japonês. Parabéns. Muito obrigado, fico muito feliz, né, em ouvir e tê-la como convidada aqui. E trabalha por há 2 décadas, né, em relação à comunidade brasileira no Japão, que inclusive, este ano comemorou-se, né, os 30 anos da comunidade brasileira no Japão, certo? Houve alguma mudança, né, o que Com que você vê certeza. ao longo dessa história que os brasileiros tiveram no Japão? Poderia dar um panorama para o pessoal que não sabe dessa história, né, que nunca ouviu falar sobre: "Nossa, tem brasileiros morando no Japão", né? Poderia Hum. explicar um pouquinho sobre isso? É verdade, é verdade. É uma longa história, quando houve uma alteração aqui na lei que permitiu que descendentes de japoneses que vivem no exterior, e tinham muitos no Brasil, aliás, o Brasil tem a maior comunidade de descendentes de japoneses no exterior, então permitiu que eles viessem aqui para o Japão e começou um boom decassegue, que a gente fala, né? Sei. Os brasileiros vêm para cá, isso foi cerca de 30 anos atrás, e aos poucos os primeiros que chegaram vinham com o objetivo de ficar um pouco tempo, fazer, né, um pouquinho de economia, voltar para o Brasil e tocar a vida, mas muitos foram ficando. A maioria agora dos brasileiros que eu conheço se fixaram, têm família, os filhos estudam, muitos se formaram na faculdade. Então, a gente vê que é um processo de. Agora, sim, a gente pode dizer, é um processo de imigração, praticamente. E é uma grande comunidade aqui de brasileiros. E ao longo de 30 anos, muita coisa mudou. Hein? Quando eu cheguei, não tinha não tinha nada para ler em português, não tinha comida, não Caramba. tinha. Era um sofrimento para trazer, sei lá, feijão, pinhão. Aham. Anos que eu não como pinhão do Pinhão, Brasil. caramba. É, Aham. produto. É, a gente socou um monte de coisa na mala ali, não deu Hum, certo, porque na alfândega eles pegam tudo, né? Não pode trazer claro. comida. Então, mas hoje estamos privilegiados, né? Hoje temos. E aliás, a gente fazia filas na cabine telefônica, inverno, nevando, para falar com os pais no Brasil, com os parentes, Certo, para matar a certo. saudade. É só carta, telefone. Hoje temos internet, WhatsApp, Facebook, Uhum. rede social, temos comida. É, Sim. é, é uma mudança e tanto. 30 anos não dá para resumir assim tão fácil. Claro, claro. Hoje em dia tem até supermercado, né, especializado em vender produtos brasileiros, certo? Eu lembro de ter conhecido, acho que Exatamente. foi em Oizumi, né, tem os supermercados Ah, específicos, né, para isso. Eu achei aham. bem surpreendente quando eu fui É. lá, Não, tem, né. hoje em dia tem de tudo, supermercado, você encontra até produtos que costumava usar no Brasil, como produtos de limpeza de casa, para Aham. fazer a unha, e que Nessa não época tem até aqui, né, no panetone, né, Japão. encontrei panetone sendo vendido. Panetone. Eu lembro que eu tenho uma Olha. tia que é brasileira, né, casou com um japonês e mora Aham. atualmente em Yokohama. E a minha mãe todo ano mandava Hum. panetone,
depois de um tempo ela começou a falar, nossa, mas não precisa mandar, porque hoje em dia já dá a gente já consegue comprar por aqui, né? E de fato, ficou bem Sim, mais fácil de conseguir agora. esses produtos, mas acaba É pegando o hábito, muito. né? De que antes era bem mais difícil, certo? Sim. De conseguir. Não, legal, Silvia. E o nosso Nossa, tema, né? era. É, Aham. Complicado mesmo. O nosso tema de hoje é sobre a língua japonesa é. ser um eterno aprendizado, né? E com certeza as pessoas que vão para o Japão, seja a trabalho, né, mesmo que a ideia seja de temporário ou de se estabelecer mesmo, existe toda uma jornada para conseguir aprender o japonês. Você pode compartilhar com a gente como foi a sua jornada e como costuma ser entre as pessoas que vão para o Japão a trabalho? Uhum. Aprender japonês eu digo que é uma coisa para sempre. Você pode vir aqui, pode estudar 10 anos, pode estudar 15 anos, que nunca vai conseguir falar como um nativo. Por quê? Hum, Porque a língua japonesa, ela é muito mais do que palavras, né? Então ela tem com certeza. um significado, uma cultura por trás que você tem que estar por dentro, tem que estar entendendo. A partir desse momento, eles vão achar que muito bem, essa pessoa realmente está compreendendo. Mas mais do que palavras, né? Decorar palavras, aprender a conjugação gramatical, muito mais do que isso. Você entra em sintonia com a cultura, ler entre as entrelinhas, que a gente fala, kukyoyomu, tem uma expressão aqui. Ok. Uhum. Você pode ficar em silêncio, mas o seu silêncio pode dizer muito mais do que uma resposta equivocada, né? Ah, não, Numa legal. tentativa de falar japonês. Mas aprender japonês começa pelo básico. Você vai decorando as palavras, né? E, aliás, eu estudei aqui no Japão metodologia de ensino de japonês, através do Shinjuku Olha Nihongo só. Gaku, e é uma Ah, com Ezoe metodologia Sensei. direta. Aham. Sim, sim, com Ezoe Ah, Sensei. que Nossa, legal, o que legal. pessoal muito, muito fera no ensino Hum, do japonês. Em um ano, eu pude ser aprovada, né, no nível número 1 de proficiência japonesa. Ou seja, caramba. eles ensinam um método que método direto, que a gente fala. Você tem Hum, que pensar em japonês. Talvez esse seja o segredo. Mais do que no começo, lógico, a gente tenta decorar, né? Como se fala, meu nome é Silvia em japonês, né? Mas aos poucos, quando você começa a raciocinar em japonês, aí as palavras fluem mais facilmente. Então, aí as expressões ficam fáceis. Mas uma coisa eu digo, gramaticalmente, o japonês é muito mais fácil que o português. Eu acho que para um estrangeiro aprender o português tem que tem que dominar muito, né, a conjugação uhum. verbal. Até mesmo os brasileiros, a gente apanha para falar direitinho, a gente erra, escorrega na gramática, né? Bom, o português é complicadíssimo. Nessa parte, o japonês é fácil. A É, gramática, ela é muito simples. não tem O... plural, singular, masculino, feminino, né, não tem tantos tipos de pretéritos, né, que o português Exato, tem, pretérito exato. perfeito, imperfeito, mais perfeito. Então, de fato, a gramática japonesa, sob essa perspectiva, é Nossa, bem mais tranquila, né. Sim. Só ela é explicando um muito pouquinho melhor. simples. Ela é muito Aham. simples, né? Perfeito. Só explicando um pouquinho melhor sobre metodologia direta, é aquela metodologia em que não é utilizado a língua do estudante para ensinar, né, por exemplo, aqui a gente utiliza o Isso, português para ensinar o japonês. No né? Japão, na maioria das escolas, eles aplicam a metodologia direta, porque não existe uma língua em comum, né, entre os estudantes, não é todo mundo que fala inglês, Exatamente, mandarim, por exemplo. exatamente. Como é que foi a sua Exato. Era experiência um, aprendendo japonês em japonês? É, foi para mim foi maravilhoso, porque assim, você vê uma classe, uma sala de aula onde tem chineses, canadenses, coreanos, venezuelanos, brasileiros, russos, então não dá para escolher um idioma em comum para todos, é muito diferente. Os chineses são fortes no kanji, por exemplo, você não precisa falar, mas mostra e escreve, eles entendem, mas a gente não entende, né? Então, a metodologia direta, o professor, né, o sensei, chega, mostra uma figurinha do sol se levantando. Então, ele já chega, Ohayou gozaimasu. Aí a Aham, gente já aham. entende, Ohayou gozaimasu é quando o sol está se pondo. Aí, quando todo mundo vai dormir, oyasumi nasai. Aí, Perfeito. esse é apenas o primeiro passo. Então, a Uhum. metodologia direta já começa assim, pensando em japonês, você pensa por si, né?
mas você nessa situação eu uso essa expressão. E essa expressão se torna muito fácil, automática. Sim, Depois você sim, não sim. pensa mais. Tipo, antes de comer, itadakimasu, né? Aí, Claro, é. claro. Tem um livro que eu adoro, que um formato de mangá meio de dessa forma, que é Nihonjin no Shiranai Nihongo, né, que conta justamente a história de uma professora de japonês Oh, passando, né, por situações de estrangeiros, que uhum. são estudantes, né, geralmente eles cometem algum tipo de gafe e tudo. Você cometeu alguma gafe, ou presenciou alguma gafe no Japão Aham. desde que você chegou? Nossa, eu cometi, é assim, são 20 anos de gafe diariamente, uma gafe, né? Mas é isso que não sei, torna emocionante a vida aqui, né? Eu lembro de Uhum. quando eu comecei a trabalhar numa empresa e eu era responsável por atender o telefone e passar o comunicado por um alto-falante para as pessoas para a empresa toda, né, que tinha mais de 100, 200 funcionários. Então, eu lembro que a pessoa ligou e perguntou por tal pessoa. Suponha, faz de conta que o nome seja Tanaka, né? Tanaka-san, Ok. irashaimasu ka? E eu, Tanaka-san, e não sabia falar muito bem o japonês, né? Eu olhei ao redor, Tanaka-san não estava, falei, Tanaka-san aqui wa imasen. Olha só, né? Não se pode falar irashai. Imasen, Essa né? parte de imasu, irashaimasu, orimasu, são as fases que a gente aprende, que é falar o japonês com respeito, e o respeito para mim é me rebaixar, o respeito do outro é levantar. Então existe, né, uma palavra se bifurca em 3 formas para mostrar o respeito para outra pessoa. Até aí eu tinha estudado, mas aí ela Uhum. me pegou, né, então Tanaka-san não estava, eu falei: "Tanaka-san wa imasen". Aí a outra pessoa do outro lado pergunta: "Myonichi wa irashaimasu ka?", né, Myonichi é amanhã, Aham. é uma Sim. forma educada de dizer, porque ela entendeu que eu sabia falar japonês, então usou uma palavra difícil. Uhum. Myonichi, em vez de falar "Ashita irashaimasu ka?", ela falou "Myonichi irashaimasu ka?". E eu: Aham. "Ai meu Deus, quem será Myonichi, né?". E eu, Aham. para não ficar feio, aí eu falei para ela: "Shōshō omachi kudasai", espera um pouquinho, apertei o botão lá de espera e acionei o alto-falante, né. E lá eu Uhum. acionei, "Myonichi-san, Myonichi-san, o denwa ichiban ni o denwa raite imasu". Aham, tá Então pensando que foi iam tirar uma o nome de gafe uma para pessoa, né. Nossa, muito bom, 200 muito pessoas bom. se divertirem. Pararam as máquinas, todo mundo veio lá no Hum, escritório ver se eu estava bem, e sim, por aí. sim, sim. Então, mas as gafes aqui são inúmeras, desde, Hum, né, essa parte de falar, no começo falava também, as pessoas perguntavam, "O Tosan wa Brasil ni irashaimasu ka?", e eu: "Ah, irashaimasu", né. aham, Irashaimasu se usa para outra pessoa, nunca para gente, mas e por uhum, aí. Até na troca de cartões de visita, que aqui é obrigatório, né, em business, a gente nunca sai, a gente quando conhecemos as pessoas, fazemos parcerias, negócios, ou eu entrevisto, a gente tem que apresentar sempre o cartão de visita, né, onde estão os meus dados, eu recebo e a gente, né, e nessas trocas de cartões também, eu não sabia como dar o cartão, né, dava lá de qualquer jeito, rabiscava no cartão. Gafes, assim, gafes e gafes, você não sim, sim. faz ideia. Essa questão do Myonichi realmente é muito confuso, né, porque o kanji é o mesmo, né, o kanji de Myonichi e Ashita, e a mesma coisa e significado E também é esta o é o mesmo, né, mesmo, só o tipo de é o leitura que é mesmo, é o diferente, mesmo. então é totalmente compreensível, Sim. esse tipo de gafe, por saber, né. Teve uma vez, no meu caso, falando sobre alguma gafe no Japão, Uhum. a gente estava fazendo um jogo que era basicamente saber se as pessoas, estavam com uma determinada peça de roupa, né. Daí, se tiver uma determinada peça de roupa, a pessoa Oh, saía da roda, né, era o frutos basquetô, né, que tem várias cadeiras e sempre tem alguém que senta oh, alguém que fica pra fora. Aí, sei lá, gente de óculos, aí todo mundo de óculos ah, levantava, né, e saía e trocava outro lugar. Gente que tinha blusa preta, todo mundo que tinha blusa preta saía e levantava. Aí eles falaram, né: "Ah, kuroi pantsu", né, querendo falar calça preta.
Só que pra mim calça sempre foi zubon, né, e não pants, né, que Ai. aí eu o que que eu fiz, né, eu fui verificar a cor da minha cueca, opa, é preta, aí fui correndo pensando: "Nossa, que pergunta indecente, né". Daí eu quando eu fui lá no meio da roda, o pessoal perguntou: "Takashi, por que que você tá aí? Você tá com uma bermuda marrom". Eu: "Uai, vocês falaram cueca preta, né, não era isso?". Aí todo mundo se rachou de rir, né, É. porque eu estava com interpretado que era cueca e não calça, né, que pants hoje em dia, né, Sim, se pants refere à hoje a gente calça, sim, certo? A a peça de calça, com né, certeza. então Então, aí é que tá, né, como as palavras mudam aqui tão rapidamente, sim. né, o E uso das o palavras. geração antiga ainda fala Sim. bastante zubon, né, as palavras mais antigas, mas depois a geração mais nova, Ah, de sim. repente, não usa mais Ah, não. tanto, eu acho. É, Né, que você mais sente sobre essa mudança do exatamente. idioma entre as gerações? Ah, eu vou falar aqui uma gafe, porque eu vou até revelar a minha idade, porque só as pessoas muito antigas que vinham do Brasil, né, chegavam aqui e falavam "benjô", Ah, claro, "benjô", claro, claro. nunca se fala que é toire ou tearai, mas é a mesma coisa, tipo, no restaurante não tinha colher, né, eu queria comer com colher. "Sade", Massagem, né, meu em vez de Deus, falar aqui é spoon, spoon, é, é. Então, claro. são palavras que a gente aprende dentro, né, do núcleo da colônia onde a gente vive. Eu sou de São Joaquim, Santa Catarina, uma terra muito Ah, fria, onde a gente planta maçã, muitos, Nikkeis, né, descendentes, e a gente fala o japonês muito bem lá, nos entendemos muito bem. Só que muitas das coisas aqui, né, não se usam mais. Então, fica até eu ficava até intimidada em falar japonês. uhum, Inclusive lembro de um episódio que estava com o meu amigo, a gente foi abastecer o carro, né, no posto de gasolina, e o funcionário lá perguntando, "Hiraka Hayoko", ele falou tão rápido, assim, que o meu amigo falou: "Hayoko, Hayako, Hayako aham, kudasai", né. aham. Não é, Hayoko, é o não sei como Haioku, fala né, que é o é, tem uma eu não gasolina sei também. regular Hum, e como se uma fosse gasolina aditivada, será? melhor. É. Ela é muito mais cara, é uma gasolina Sim, que sim, sim, faz sim. permite o carro correr mais, suavemente, e então são coisas, assim, que no dia a dia, né, que a gente erra, a minha amiga comprou Moti, pensando que era Hum. sabão, né. E Ah, sim, 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 eu já vi. então Aqui no Brasil, ao contrário, eu já vi ai gente que tinha, enfim, tinha pessoas que trabalham em casa, né, e a pessoa pensou que o Moti era sabonete, aí a pessoa foi tomar banho e encontrou o Moti no meio do banheiro que a pessoa tinha colocado. Então, realmente, então, para ou de ter ver. visto o natô, né, e nossa, esse aqui tá podre, de ter jogado todo o natô fora, porque, Ai, né, porque achava que não Mottainai. estava podre, né, mottainai, pois é. Então, realmente, essas diferenças, né, de É, cultura, pegam e é bem interessante é. mesmo. A questão da mudança de idioma entre as gerações é bem comum também na internet, né, porque os jovens, principalmente, vão inventando várias Uhum. palavras. No Japão tem uma cultura interessante também, né, Sim, da palavra sim. do ano, né, eles escolhem como Ah, fala? Um tem, tem, concurso, tem. né, de escolher, né, qual foi a É, palavra do ano, né. isso. Sim, a Hum, expressão que mais se popularizou no ano, né. isso. Esse ano, se não me engano, é Sanmitsu, que é Samita, San aham. de 3 e Mitsu de aglomeração, né, ou seja, Sim, as 3 sim. aglomerações que nós devemos evitar agora na pandemia. Então essa palavra Sanmitsu, se Hum. não me engano, entrou entre as mais Não, populares. foi. É a É mais o popular. Ryuko Gotaisho, né, que eles chamam, Acho que era, são as né. palavras que entrou na moda, né. Acho que foi o É, Samitsu mesmo. Dentre as é. várias palavras, né, Abenomaska, né, que se refere à Ah, máscara, né, é, do que foi as distribuído, máscaras, né, sim. que achei bem De engraçado também, nossa, que as coisas foram é, distribuídos, né, mas a geralmente é gente isso, né, coisas que ficam pegando no Japão inteiro, alguns eventos, acho que sim. Kimetsu no Yaiba deve ter sido uma palavra que ficou Ai, em sim, alta no quase Japão ganhou. também, É, isso. né, É que a incrível, bilheteria agora né. está super bombando, né, quase passando Chihiro, se não me engano.
Então Sim, realmente na está bem, verdade, um sucesso. Anime sim. no Japão, os japoneses amam anime. Aliás, foi com anime, foi com dorama. Se é uma dica, né, para quem quer aprender o japonês. Eu aprendi lendo mangá e assistindo novela. Então são Ah, formas de falar o japonês, né? Não é o japonês que a gente aprende em livro, em escola é uma ótimo. coisa, né? Aprende com watashi wa, watashi no, namae wa. Agora no mangá não, né? Orewa, Sim, né? sim, sim. É uma O que tem que tomar expressão cuidado muito inclusive, mais né, de reproduzir as falas do mangá na vida real e o pessoal fica: "Ué, quem", né, exato, né, exato. É, mas é porque o tem material palavras nativo, que as mulheres não usam tem e os homens sim, exato. sim, sim, sim. Não, É muito bem legal, né. E é bem durante o mais coloquial, aprendizado mais fácil. sim, claro, claro, claro. Né, e durante o aprendizado do idioma, a gente sabe que não é só as palavras, né, ou seja, a gente tem que começar a entender um contexto, né, a gente tem que ver as expressões, e eu sei que na língua Uhum, japonesa isso é muito mais forte. Então, qual que é a parte não verbal que é importante sabermos, né, ao estudar e falarmos a língua japonesa, Silvia? uhum. Olha, talvez, como eu tinha dito lá desde o início, né, a parte não verbal é mais importante. Começando por um contexto, talvez seja um tema um pouco difícil, porque envolve psicologia, mas na compreensão oriental, existe um tempo mais de silêncio para dar a resposta para o outro. Isso em japonês, né? Agora estamos conversando em português, né? Mas, por Uhum. exemplo, quando você fala em japonês alguma coisa, existe uma pausa para o outro responder, ou às vezes essa pausa nem precisa de uma resposta. Agora, isso em japonês, coreano, chinês. Agora, uma cultura italiana, brasileira, por exemplo, exige uma resposta rápida. Você fala, oi, tudo bem? O outro já tem que responder, né? Rapidamente. Então, já começa por esse intervalo, que essa pausa já fala um pouquinho, e depois você pode falar, oi, tudo bem? Mas em japonês, respondendo para o outro, mas se responder olhando para o lado, fazendo algo, não é a mesma coisa do que olhar e falar, dar uma resposta olhando para o outro. Ou então, a partir do momento que você abaixou a cabeça, já mostrou, eu estou falando, estou respondendo, mas com respeito. Agora, uma Hum, pessoa que não sabe falar, não encontrou a resposta, mas só abaixou a cabeça em atitude de respeito, já deu uma resposta muito mais eficaz para o japonês que perguntou. Então, sim. como posso dizer, a expressão corporal, o fato de, por exemplo, no telefone, eu achava muito estranho. Antes, quando não tinha telefone celular, né, tinha cabine de Uhum. telefone com telefone público, você via todo mundo lá dentro da cabine falando assim, ó. Aham, sim, Eu sim, sim. achava muito estranho, porque todo mundo se curvando, baixando a cabeça várias Ninguém vezes, vendo, né, a mas outra isso pessoa tá nem tá te tá no enxergando. corpo. Uhum. Exato. Então, essa é a parte corporal, a outra pessoa está sentindo isso. E quando você fala, né, frente a frente com uma pessoa e mostra, se posiciona na frente, uma posição ereta e abaixa a cabeça, você entra numa loja de departamento, a pessoa não fala: "Ah, bem-vindo". Não, a moça lá, ela se inclina 80 graus, fala Tem todo um aquela protocolo, né. exato. Aquela expressão corporal já está falando muito mais do que uma própria palavra em si, para o cliente que está chegando. E isso se aplica no dia a dia, 24 horas por dia, né. Então, Uhum. eu costumo dizer que existe essa parte do físico, incutido na própria cultura, né. Antigamente até existia o lado certo, eu aprendi cerimônia do chá, não se podia pegar com a esquerda, não podia, né, misturar com a esquerda, tinha que ser com a direita. Tinha até essas imposições, hoje em dia já não tem mais, mas, e a parte, o processo físico também tem o ler nas entrelinhas, né, porque Certo. você tem que entender, o que o outro quer dizer e às vezes dar uma resposta adequada. Pode ver que aqui ninguém olha, começa a olhar no olho.
hoje os jovens podem olhar, não tem problema, mas antigamente, Uhum. quando eu entrevistava alguém, olhar no olho de uma pessoa era uma atitude de desrespeito, né. Quem é Olha só. você para estar encarando? Hum, Então você tinha sempre que, né, abaixar o olho, nunca tratar a pessoa pelo pronome você, você, né, sempre é o tratar a pessoa pelo nome da pessoa, ou jamais hum, usar o você, que você é para alguém inferior a você, né. Então, hum. essas coisas que não estão na gramática em si, é o que faz como fala? O japonês ser assim. No começo eu achava que era muito, uma frescura que me exasperava, assim, me tirava do sério, eu achava muito fresco. Por que que as pessoas não podem usar um você para todo mundo e resolvia Sim, toda a situação? sim, Por que que eu tenho que falar desse jeito para falar de mim e por que eu tenho que falar daquele jeito para o outro, né? Eu claro. achava muito eu ficava muito chateada. Com o tempo, eu aprendi a admirar isso. É isso É. que faz, né, impõe tanto respeito, essa ordem, organização entre pessoas e pessoas. Eu me posiciono aqui, ela é superior a mim, eu trato ela melhor, assim, a comunicação flui melhor e com uma atitude de total respeito, né. Mas Sim, lógico, sim, eu acho que no muita gente passa por essa cotidiano fase de birra, né, em relação ao Japão, a língua japonesa. "Nossa, pra que tanto protocolo? Podia ser tão mais no fácil, começo sendo direto", dificulta. né. Mas acho que depois É, a gente vai entendendo e compreendendo que de fato, né, são culturas diferentes e formas de falar que são são. diferentes, né. E sobre essa questão da parte não verbal, acho que você falou de 2 aspectos, é bem importante. Uma é o, Aizuchi, né, que é uma forma de se Ah, comunicar sim, que sim, sim. muitas vezes acaba sendo um pouquinho estranho, né, até eu às vezes eu faço isso, aplico o aizuchi no português e o pessoal fica: "Uai, mas por que que você tá", você poderia explicar um pouquinho melhor o que que é isso, que esse É, aizuchi, para o o pessoal? Aizut, né. É justamente isso, porque você não precisa de uma resposta, basta o seu retorno, momentâneo, né, para o outro entender que você está acompanhando e entendendo. Esse é o Aizut, né, que É uma etiqueta de comunicação, né, na língua é japonesa, É basicamente. uma etiqueta isso, é uma etiqueta. É estranho também, às vezes a gente fica assim, até eu com a cabeça aqui, mas é um costume Uhum, japonês, 20 anos no Japão, né, a gente aprende a entrar no modo japonês. Então, se a pessoa sim. está falando, e se eu não faço esse movimento, se eu não demon eu tenho que demonstrar que eu estou entendendo o que a pessoa está Uhum. falando. Como que eu vou demonstrar? Faço assim com a cabeça, faço assim, esse então a pessoa está ela está entendendo o que eu estou falando, né. É Claro. complicado, É uma coisa que tem que é. exige prática, né, mas eu brinco que quando eu ensino japonês, né, falar Uhum. o aido, as palavras que correspondem, como se fosse o aido, que são interjeições que você comunica que você está ouvindo, né, é como: "Ah, Sim. sou desu ka? Ah, naruhodo", ou nem que seja o "はい", né, você fala, ó, você É, sabendo essas palavras, você consegue manter um diálogo perfeitamente com o japonês. "Ah,はいはいはい、そうですか、はい、なるほど、そうですか". Pode fazer um combo, né, é, dessas palavras que é, você realmente consegue, digamos, manter é. e expressar que você está dando a sua atenção. Né, apesar de Isso, que existir, você né, está essa atento. coisa no Brasil, realmente é uma Aham. frequência, né, e a quantidade é bem menor do que acontece no Uhum, Japão, né. E como você falou, até mesmo no telefone, né, "Ah,はいはい、そうですか", né, uhum. a gente brinca que você está morando no Japão por muito tempo, quando começa a fazer esse gesto no telefone, que é um hábito que não temos aqui no Brasil, né, nunca você vai ver uma pessoa na rua É. falando desse jeito, né, então é bem interessante. Eu também Não, achava super engraçado ver minha é mãe falar assim, muito. né, Ah, hã. quando falava com japoneses, né, em japonês, falava assim, eu chegava e falei: "Nossa, que engraçado", depois estava eu lá fazendo a mesma coisa que a minha mãe, né, é muito curioso, Exatamente. É, né. Outro e tem um aspecto que você lado comentou, contrário também. pode Hum, falar, do lado aham. contrário. Não, não, pode continuar. Não, bem, né, O aqui lado contrário é, isso, tipo, isso, isso.
Nossa, sim, você Tá. tá Pre tendo é, uma falha da uma comunicação vez por conta do delay, né, gente? é, Desculpa aí aqui pra é o quem tá delay. assistindo. Aham. Mas deixa eu só fazer então uma costura aqui. Eu uma vez fui chamada para intermediar um diálogo numa fábrica entre o Tantoshi, né, o responsável, e a funcionária, né. E eles me Uhum. chamaram falando que ela estava respondendo, contrariando, sendo soberba com o chefe. Eu fui lá para ver, né, e ele falando as coisas, que ela não podia fazer assim e era para fazer daquele jeito. E ela lá entendendo tudo. E eu olhei, no momento que eu olhei a situação, eu entendi. Essa forma que você falou do Aizuchi, o comportamento físico, ela estava compreendendo tudo, ela estava fazendo tudo certo. Só que a forma como ela estava ouvindo o chefe, ela estava de braço cruzado. É, Uhum. e, é, e assim, então, para os japoneses, é uma atitude de que não sei, você demonstra que quem é você para falar comigo, né? Então a Sim, gente sim, os nunca cruza os comportamentos braços. falam mais, né, do que as palavras no Japão, né? Exato, é. Então, mas ela falava, tô entendendo, hi, hi, né? Só que assim, então era só aquele gesto ali. Mas enfim, desculpa, eu mudei um pouquinho. Bom, vamos Ah, não, voltar. tá ótimo. Entra um pouquinho nisso também, que na parte quando a gente se comunica na língua japonesa, no Brasil tem a ques no Brasil, na cultura ocidental, tem a cultura do preenchimento, né, de não poder ter digamos, um vazio no meio Um da vácuo, comunicação. Exatamente, é, só que no Japão tem a questão do "ma", exato. né, de você tem que criar, É, digamos, esse vazio intencional, um vazio que preenche, né, que parece que é meio ambíguo, exato. mas é justamente isso. Inclusive no Japão, É, aquele que não tem o "ma", digamos assim, aquele que não preenche é o "manuke", né, que significa tolo, né, é uma palavra que diz que é alguém que é burro, estúpido, né, exatamente. tem palavras bem interessantes envolvendo esse "ma", que inclusive é muito É. presente na cerimônia do chá, né, que você comentou. Na cerimônia do chá, no manzai, no kabuki, ou seja, eu disse palavras em japonês. Manzai é a comédia, né, as Stand-up em piadas dupla, né? contadas entre 2, então isso. Então aquele intervalo entre os 2 é muito importante. No kabuki, no teatro kabuki é a mesma coisa, quando faz aquele silêncio, é porque é para chamar a atenção, não é porque a pessoa esqueceu. Então, esse "ma" é o que dá, eu acho, é o oxigênio, né, que vai entrando entre as palavras, que vai colocando o significado ali dentro. E Hum. para um ocidental é muito complicado entender quantos segundos, quantos milésimos de segundo tem que esperar. Tem que ir sentindo, né, tipo, né, não é um número, não é uma coisa que a Exato, gente consegue exato. quantificar, É, né, é isso. bem difícil mesmo que só a prática. Então, realmente, a língua japonesa, não apenas a parte gramatical, vocabulário, kanji, tem toda, Não, essa bagagem, né, que é cultural, de tem. conseguir entender, literalmente, né, não literalmente, mas ler o ar, né, que o japonês fala, "Kukyo Sim, yomu", de conseguir sentir a sim. Uhum. atmosfera. Então, realmente, o aprendizado japonês é uma coisa bem profunda, né, que vai além das palavras. Com certeza, com certeza. No começo eu achava muito fácil, decorava kanji, decorava palavras, aprendia né, a gramática, e vai evoluindo, você vai falando, mas depois de um tempão aprendendo, quando você esbarra com a coisa mais profunda, isso dá até um certo desespero, que você chega: "Meu Deus, é tudo isso", né. E se eu olhasse antes, quando estava lá no início aprendendo, se soubesse que ia encontrar isso, eu entraria em desespero. Mas Uhum. mas isso que é agradável, você vai aos poucos. E eles não vão exigir que um principiante que começa a falar japonês, que ele entenda tudo isso, né. Mas, a partir do momento que vai aprendendo, subindo esses degraus, eles vão passando a respeitar mais e vão entrando à altura, vão falando, né, no mesmo patamar. E aí a coisa flui um pouquinho mais, né. Claro, eu tenho a É. impressão de que essa exigência, né, dos japoneses em falar ou conseguir se comportar como utilizar, Uhum. digamos, a língua japonesa mais adequada é um pouco maior quando você é Nikkei, né. E queria saber um pouco mais sobre a sua experiência de ser
Nikkei no Japão, de Nikkei. como isso é, porque você tem essa crise identitária, de Ai, certa forma, né, e acho que é muito comum, e você sim. deve ter estudado bastante quando trabalhava na revista Alternativa, que deve tratar muito sobre É. esse assunto. Pode compartilhar conosco sobre isso, por favor? A minha primeira experiência não, quando eu cheguei no Japão, quando coloquei os pés no aeroporto, eu falei: "Gente, quanto japonês, quanto Uhum, japonês", né. Eram eram todos japoneses. E no Brasil você vê, né, no máximo uns 50, 60 Nikkeis reunidos onde eu morava, quando fazia uma gincana, um evento. Mas, gente, eu nunca via tanto japonês, aí vai no aeroporto. E aí, tá, você começa a conviver. E, de repente, eu estava dentro do trem, abri uma revista em português, estava olhando. Lógico, isso foi muitos anos atrás, 2 décadas atrás, ainda não estávamos em um patamar bem globalizado como hoje, né. O japonês ali da minha frente, uhum. tipo: "Faz ali". Eu ouvi ali, né, falei e ele assim, falou em japonês para mim: "Já fica lendo em idioma estrangeiro? Pra quê?", Hum, né. Então, uhum. tá. E aí eu desci da estação, eu precisava ir para algum outro lugar, mas eu não sabia e eu perguntei para a pessoa onde fica tal estação. Lógico, num jeito, assim, bem rude, né, de perguntar, a pessoa me olhou, não respondeu. A pessoa seguinte que eu perguntei falou: "Não sabe ler? Tá aí, ó". Aham, aham. Então, você tem cara de Pressupõe, japonês, né, que você eles não entende. perdoam. Por como? Como alguém que tem fisionomia japonesa não sabe ler o que está ali, né. Hum, Era muito difícil. Era muito mais difícil do que ser alguém não descendente de japonês e perguntar a mesma coisa. claro. Eles pegam, ensinam, levam para lá. E lógico, depois foi mudando, né, aí Uhum, vem as gerações mais novas, aí eles sabem: "Ah, ela é estrangeira. Ah, deixa eu ensinar". Eles são muito hospitaleiros quando eles sabem que uhum, são estrangeiros, então eles ajudam, vêm, né, trazem coisas, traz tudo por escrito, mas no começo, o fato de ter fisionomia japonesa e não falar o japonês no Japão, era muito complicado. Até no processo de fazer compra, uhum. perguntar, né, e o meu tom de voz, logo que eu cheguei do Brasil, era um tom de voz que eu usava no Brasil, alto, Aham, você aprende no Brasil a pronunciar as sílabas com exatidão, com clareza, a pessoa tem que, uhum. né, cada a palavra sai. Então eu falava desse jeito, era encarado como desrespeito também. Aqui no Japão a gente tem que ter uma tonalidade de voz bem baixa, Hum, suave, enfim, há uma fonética diferente. Aliás, até dentro do trem, né, o meu primo quando veio do Brasil falou: "Gente, que vontade de gritar aqui dentro", porque todo mundo fala é um como se estivesse silêncio, né. cochichando, de Aham, tão sim. baixo. É um silêncio. Então, mas termos fisionomia japonesa, estamos dentro de um trem, falando um outro idioma e às vezes não entendendo o que está ao redor, não sabendo ler, é muito complicado. Te digo que tem uma barreira psicológica em cima da gente, Com exigindo certeza. que você saiba, né. Mas aí você Né, fala: "Eu e tem tenho também uma cara de questão japonesa, mas eu estrutural, né. não sou". Sim, sim, sim. Que os japoneses não sabem muitas vezes da nossa existência, porque não é tratado, como por exemplo nos Sim, livros sim, didáticos sobre a imigração japonesa no Brasil, em outros lugares, né, não é uma coisa que as né, pessoas conseguem que as pessoas têm conhecimento, então isso talvez com dificulte um certeza. pouco, né, essa empatia e a compreensão quando as pessoas encontram o Nikkei, né, isso é bem curioso mesmo de se entender. Uhum, com Não, certeza. Ainda mais os jovens, né, não sabem a história da imigração. É, mas não, mas é complicado. Quem tem rosto de japonês, eles exigem. Já vai da premissa, né, de que você sim, fala sim, sim. japonês. Com certeza, Uhum, interessante. E Silva, tem muita gente, né, que está assistindo esse vídeo aqui, que com certeza tem essa vontade, né, de aprender japonês, seja Nikkei ou não. Queria saber qual que é a sua uhum, dica de ouro para aprender japonês depois de 20 anos morando no Japão, estudando em escolas, né? Se fosse para elencar algumas dicas para dar para o pessoal, o que que você uhum. diria?
A dica eu vou dar baseado na minha experiência pessoal, né. Uhum. Primeiro de tudo, vir para o Japão. Vir para o É o Japão mais para fácil. trabalhar. Aham. É a forma mais fácil. Porque eu vim para estudar. Praticamente eu voltei para o Brasil depois de 1 ano sem falar, né, com uma grande bagagem, né, de conhecimento do idioma, mas eu não sabia falar. Falar japonês é só falando. Hoje não Uhum. preci hoje está mais fácil, você não precisa vir ao Japão, você tem aulas pela internet, oferecidas, Hum, né, como vocês fazem, tem pessoas com quem você pode entrar em contato pelo Skype, pelo YouTube, você pode conversar com as pessoas, mas assim, o falar é o primeiro passo, porque você tem que vencer uma barreira psicológica do "ai, é difícil, é difícil". Não, quando você fala, é fácil. Segunda dica é ouvir. E o que que você precisa ouvir? Não ouvir textos escritos em, livro. Isso é bom, esse uhum. conhecimento é necessário, mas ouvir, novelas, ouvir filmes, animes, são palavras, são vocabulários que vão te como fala? Vão fazer você fluir mais em Perfeito. japonês. Aí a Uhum. terceira dica é pensar em japonês. Aí a Legal. partir do momento que, você começa a pensar em japonês, já já fica mais fácil. O kanji é uma forma também de introduzir ali, meio porque você usa uma parte diferente do cérebro, e quando você aprofunda mais, você vai entender por que tal palavra fala assim e por que não, porque tem aquele kanji por trás, né. Sim. E E acho que é e por aí importante vai. também, Mas né, são dicas muito fáceis. claro, claro. Mas acho que isso é ótimo, né, de você, de fato, ter essa prática, né, de falar diariamente, de ouvir, né, e de pensar. Então acho que são ótimas etapas para pensar, e acho que sempre é bom ter um mindset, né, pensar que a língua japonesa é eterno aprendizado. Temos aqui a Silvia, que mora há 20 anos, falando que até hoje está aprendendo japonês, e eu mesmo, apesar de ser professor de japonês, eu estou em constante atualização, porque as coisas mudam, né, então as pessoas procuram muito em soluções fáceis. É, Nossa, como ser fluente em 5 meses, em 5 anos, aprender tudo em tantos meses. Não é assim que funciona o aprendizado de um idioma, né, Silvia. Então, não. estamos aqui no final da nossa entrevista aqui, uma conversa muito gostosa. Queria saber se tem alguma consideração final para o pessoal que está nos assistindo em relação a esse tema, né, do vídeo de hoje, que é sobre a língua japonesa ser um eterno Uhum. aprendizado. Isso, isso. Para quem assiste o canal de vocês, é geralmente alguém que tem interesse e quer aprender sobre a cultura e quer aprender o idioma. Então a dica que eu deixo, primeiro você tem que saber qual é o objetivo do seu aprendizado. É para passar num teste? É para conversar? É para fazer amigos? É para aprofundar na cultura? Então, de acordo com cada objetivo, tem uma forma diferente. Se é para passar num teste, tudo bem, um curso intensivo que você aprende as pegadinhas para ir respondendo os testes, é muito mais fácil. Se for para aprofundar na cultura, é só conversando, ou lendo coisas, assuntos relacionados, né? Mas depois de você saber qual é o objetivo, fica bem mais fácil de encontrar o caminho certo. Mas uma coisa eu digo, o japonês é uma língua muito fácil de se aprender, de falar, de expressar. Com o tempo é que a gente vai pegando Uhum. todos esses segredos, essas nuances aí que a gente veio aprender, que nem mesmo os japoneses sabem corretamente e conscientemente, né? Com E certeza. é, e é por aí. Mas Não, Silvia, gambatê, obrigado. gente. Firme Kamatê. aí nos estudos. Inclusive, gostaria de aproveitar, né, de lembrar aos nossos ouvintes que nós temos um e-book gratuito oferecido pela Indústria Japonesa que mostra várias expressões e várias dicas, né, Silvia, que você comentou conosco, que é muito importante durante o Uhum, aprendizado e estudo da língua japonesa. E também oferecemos vários cursos, né, da 1, 2, 3 japonês. Temos o curso japonês essencial, que é voltada para a proficiência, para estudar para o nível básico, mais ou menos nível N5 do japonês, e também o curso japonês para viagem,
que é focado, né, então como a Silvia falou, depende do seu objetivo. Então cada pessoa terá que encontrar, né, as suas formas para conseguir, enfim, adaptar a sua realidade ao ensino do idioma. E gostaria de agradecer novamente demais a presença da Silvia Kikuchi, neste vídeo de hoje em que falamos sobre aprendizado da língua japonesa. Então Silvia, muito, muito obrigado por ter reservado esse tempo conosco, foi um grande prazer conversar. Muito obrigado. Prazer, foi meu. Muito Obrigada, bem, Silvia. Takashi. Um Te beijão para agradeço. todos. Um beijo para todos, então. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.